Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. E olha, eu tenho certeza, mas muita certeza, muita fé, convicção, confiança de que muitos que estão participando desta live ou que venham participar desta live outra hora, logo mais, amanhã, qualquer hora, qualquer dia. Eu tenho certeza que Deus vai abençoá-los. Vai abençoá-los. Vai fazer deles o que Deus sempre quis fazer, morada dentro de seus corações. Porque uma vez o Espírito Santo descendo sobre nós, é impossível sermos fracassados. É impossível sermos infelizes. É impossível sermos colocados de lado. Por quê? Porque Deus vai dirigir, vai guiar, vai guiá-los, assim como Ele o fez comigo. Então eu posso falar, eu posso pregar, eu posso ensinar, eu posso botar a boca no trombone e falar para o mundo inteiro, que o Senhor tem sido e será sempre muito bom para comigo. E eu quero que o mesmo aconteça com a vida daqueles que se dispuserem a fazer o que Ele, Deus, manda. Ele manda, e quando Ele manda, Ele dá condições para a gente obedecer. Ele não diz assim, faça isso, e deixa a gente na dúvida, no medo. Não. Ele nos dá condições. Ele nos dá a fé. Ele nos dá a fé, a confiança de que naquela obediência, na execução daquilo que Ele manda que nós façamos, e nós obedecemos, então Ele dá certeza, convicção de que vai acontecer. Nós vamos ser abençoados. Que maravilha. Puxa vida, isso aqui é demais. Nós estamos na semana do provai a Deus, né? Provar a palavra de Deus, né? Provar o que está escrito, né? Deus falou. Então você pode alcançar a sua bênção através do seu esforço, da sua fé, que Deus lhe dá de antemão, através do sacrifício do seu eu, do sacrifício do seu coração. Às vezes as pessoas sacrificam o material, mas não sacrificam o espiritual, que é o que Deus quer. O sacrifício do material é o resultado do sacrifício espiritual. Só que muitas pessoas sacrificam o material, mas não sacrificam o coração, a sua vontade, seu eu, seus desejos, suas cobiças, os seus sonhos. Para a gente se enquadrar nos sonhos de Deus, nos planos de Deus, na vontade de Deus, a gente tem que sacrificar os nossos sonhos, os nossos eu, o nosso
a nossa cobiça, os nossos projetos pessoais. Nós sacrificamos o que é nosso, sobretudo os desejos e cobiças e vontades do nosso coração. Aí sim, quando fazemos isso, tem que arrebentar. Tem que arrebentar, no mínimo tem que arrebentar. Aí sim a pessoa se faz abençoada, escolhida por Deus. Porque Deus, ele não obriga ninguém a coisa alguma. Ele não obriga ninguém. Eu venho servindo a Jesus há 60 anos. Nunca ele me obrigou a coisíssima alguma. Ele me dá a direção. Olha, esse é o caminho. Quando eu obedeço, quando eu sigo aquele caminho, aí já era. Mas se eu resisto àquele caminho e decido seguir o meu caminho, então eu dou com os burros na água. Essa é a realidade. Quando eu decido seguir os meus propósitos, meus desejos, então eu vou me dar mal. Isso não tenho dúvida. Então, a opção, a escolha está nas minhas mãos, de ser ou não ser abençoado. Porque Deus, embora ele seja o Senhor, Deus, Senhor dos exércitos, o Rei dos reis, o Eterno, dele veio todas as coisas. Pela sua palavra, as coisas que não existiam vieram à existência. Ora, só quem é cabeça dura que não vai seguir a sua voz. É muito legal. Deus é grande. Muito bom, ele é muito maravilhoso, é muito grandioso, é glorioso. Puxa vida, eu quisera eu ter palavras para exprimir a grandeza de Deus. Graças a Deus. Olha só, pessoal, presta atenção. Muita atenção. Quando a gente pega a Bíblia para ler, é Deus que fala com a gente. Preste atenção. Quando você pega a Bíblia para ler, Deus fala com você. Quando você medita na palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, então você começa a descobrir como você vai agradar a Deus. Porque a Bíblia não só tem os mandamentos, as leis de Deus, a conduta, a palavra que nos orienta, mas a Bíblia está repleta de exemplos que Deus deixou registrado para que nós pudéssemos seguir ou nortear a nossa vida. Nós temos na Bíblia maus exemplos, péssimos exemplos, mas também temos na Bíblia exemplos magníficos de pessoas que foram leais, fiéis a Deus. Então a Bíblia, Deus não só fala com a gente, nos ensina, nos orienta, nos dá direção, mas como também ele mostra o resultado da vida daqueles que desobedeceram, que não quiseram seguir a sua orientação. Como também mostra o resultado da vida daqueles que obedeceram. Então você tem aí o mapa da mina. Você tem o mapa da mina. Se você segue o mapa da mina, você vai chegar lá na mina. Você vai descobrir o grande tesouro que Deus tem para você. Então eu tenho certeza, convicção de que esta mensagem vai alcançar muitas pessoas que
com certeza, pessoas que dizem assim, eu não queria depender de ninguém, eu não queria depender de empregado, eu não queria depender de patrão, eu não queria depender do governo, eu não queria depender de parentes, eu não queria depender de ninguém, eu queria depender de mim mesmo, sobretudo de Deus. Então você vai ser abençoado, porque você vai aprender, eu vou dar a dica para você. Aliás, não é minha, eu vou apenas ensinar o que eu vivenciei na minha vida. Vou passar para você uma experiência, uma das muitas experiências que nós tivemos com Deus. Preste atenção, amiga e amigo. Quando Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, o Espírito Santo, obviamente, o fez de propósito. E o Senhor Jesus se submeteu à voz do Espírito Santo, obedeceu, foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. E todas as vezes que o diabo veio para tentá-lo, Jesus se defendeu usando o quê? A sua palavra. E mais, não só a sua palavra, mas o que está escrito na sua palavra. O que está escrito. Uma coisa é Jesus falar algo que ele sabia e que não estava ou não está escrito na Sagrada Escritura. Mas outra coisa é Jesus usar exatamente os textos das Sagradas Escrituras, a Bíblia. Ele citou, por isso ele disse, está escrito, está escrito, está escrito. E o diabo também usou a palavra de Deus, mas deturpada. Mas Jesus não defendeu, não falou, não, você está errado, você não falou certo. Não, Jesus usou, está escrito. Jesus defendeu-se com o está escrito. Então, eu queria que você entendesse comigo que uma das coisas que a gente aprende nas Sagradas Escrituras, tanto no passado quanto no presente, é que Deus abre um leque de opções para nós escolhermos o que nós queremos fazer neste mundo, o que nós queremos dessa vida. Ele abre um leque. Mas, para você chegar a alcançar o que você quer, obviamente, você terá que seguir o que está escrito. Está escrito? Então eu vou obedecer. Eu gosto? Não, mas eu vou obedecer. Não importa. Lembra que Jesus fala da parábola do pai que chegou para o filho, os dois filhos, e falou para um filho, meu filho, vai para a vinha trabalhar. Aí o filho disse assim, sim senhor, mas não foi. Aí chegou para o outro filho, o segundo, e disse, vai para a vinha trabalhar? Aí o segundo filho, não quero ir não, e reclamou. Não, não vou não. Mas depois decidiu ir. Quem que obedeceu o pai? Foi o segundo. E é isso que Deus quer. Ele não cobra que você seja perfeitinha, perfeitinho, não. Que você seja a pessoa mais perfeita da face da terra. Não, ele não cobra isso porque ele sabe que isso é impossível. Mas ele cobra o que você pode fazer. Porque diante da palavra dele, especialmente da palavra que está escrita, você tem a opção de obedecer ou desobedecer. Só depende de você. Não depende de favor de ninguém, não depende do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, não depende do marido, da esposa, não depende do governo, não depende de empregado, não depende do patrão, não depende de ninguém, só depende de você. Obedecer ou desobedecer está nas suas mãos. Quando você obedece, aí você aprende a agir a sua fé. Você aprende a andar com Deus, porque andar com Deus é andar de mãos dadas com o Altíssimo. Ele orienta
Ele aponta o caminho que deve seguir e você vai andando. E cada dia você vai aprendendo e vai conquistando a sua própria vida, a vida que Jesus tem prometido. Olha só. Você tem conhecimento de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então nós temos em Davi o homem segundo o coração de Deus. Davi venceu o gigante com uma pedrinha. Davi foi um herói, vitorioso, poderoso. Chegou a ser rei de Israel, o melhor dos reis de Israel. Mas ele caiu em tentação. Apesar dele ser um homem segundo o coração de Deus, mesmo assim, ele caiu em tentação. Ele errou e cometeu um pecado gravíssimo, gravíssimo, porque ele se envolveu com a mulher de um dos servos mais fiéis que ele tinha. O homem que era um soldado, um servo dele, amigo, servo. E para encobrir o seu pecado, ele mandou matar, colocar o homem na frente de batalha e deixá-lo sozinho para morrer, para ficar com a mulher dele. Você sabe da história. Então, Deus se irritou, se decepcionou com ele. Mas Davi, porque tinha um coração segundo o coração de Deus, quer dizer, um coração humilde. Humilde. É isso mesmo. Ele tinha um coração humilde. Jesus disse, eu sou humilde. Jesus identificou-se como humilde e, de fato, ele era. E é. Deus é humilde. E como você pode viver em comunhão com alguém que é humilde, se portar como arrogante, orgulhoso, pedante? Não tem como. Pois bem, Davi era humilde, mesmo cometendo um pecado gravíssimo, que até hoje Israel sofre as consequências. Até hoje, para você ter ideia. Mas Davi, porque era humilde e sincero, humilde e sincero, ele achou graça diante dos olhos de Deus. Ele achou arrependimento diante de Deus, porque ele foi humilde e sincero para confessar, realmente eu pequei, eu sou culpado, eu sou digno de ser punido. Deus o perdoou, mas não deixou de fazê-lo colher os frutos do seu pecado. Ele colheu os frutos. Ele gemeu, ele urrou, mas ele aceitou pacificamente, porque ele sabia que todo aquele que planta, colhe. E de acordo com o que você planta, você vai colher. O que você plantou ontem, você está colhendo hoje. E o que você quer colher amanhã, você tem que plantar hoje. E dependendo do que você planta hoje, você vai colher amanhã. Eu colho hoje o que eu plantei ontem. Vou colher amanhã o que eu estou plantando hoje. Então, quem planta sou eu, para a minha vida. Ninguém planta para mim, ou por mim. Deus me dá a cabeça e inteligência para plantar a boa semente. Então eu vou colher o bom fruto. Ora, quando Deus provou Davi,
E Davi viu que realmente ele tinha falhado. Davi se arrependeu e tal, confessou, e ele voltou a ser o que era. Mas a semente já tinha sido plantada, ele tinha que colher os frutos. Então, amiga e amigo, a vida não depende de sorte, a vida depende do que você planta. A vida depende do que você planta. Se você casa com alguém que você escolheu e não se deixou levar pela direção do Espírito Santo, então você vai colher os frutos desse mau casamento. E Deus não vai poder fazer nada. Mas você pode se arrepender, na sinceridade, buscar a Deus e Ele reparar esse problema. Mas os frutos, não tem jeito, você vai colher. Essa é a realidade. Então, quando Davi, quer dizer, o grande rei Davi, ele viveu com Deus, errou, colheu os frutos maus do seu erro, mas foi humilde e sincero, Davi aprendeu a bondade de Deus. Davi aprendeu que Deus é bom. E quando diz que Deus é bom, que o Senhor é bom, não é só bom, bonzinho, não. Deus é ótimo, Deus é excelente. Ele não precisa de se usar superlativos para engrandecê-lo, não. Deus é bom. Ele é bom, só isso. Bom quer dizer perfeitamente bom. Perfeitamente bom. E Davi, conduzido, dirigido pelo Espírito Santo, ele teve inspiração para escrever aquilo que Deus lhe havia dado. Não só falar a teoria, mas a prática. Ele vivenciou a prática da bondade de Deus. Ele conhecia Deus pessoalmente. Ele conhecia o Altíssimo. Por isso que lá no Salmo 34, versículo 8, o Salmo inteiro é assim. Ele diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Quer dizer, feliz o homem que nele confia. Então, essa é a dica que Davi deixa, o legado que o Espírito Santo, através de Davi, deixa para todos nós. Está aí, disponível para todas as pessoas. Provai e vede que o Senhor é bom. Isso é muito forte. Dá licença. Provai e vede que o Senhor é bom. Você pode provar e ver que o Senhor é bom. Não importa se você é evangélico, católico, espírita, muçulmano, se você é macumbeiro, se você é judeu, qualquer que seja a sua religião, ou se você não tem religião. Você não tem religião, por exemplo. Não importa. Não importa quem você é. Não importa o que você fez de errado ou de bom. O que importa é o seguinte: se você provar a bondade de Deus, Ele vai mostrar para você que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, que Ele é grandioso. É claro, quando você prova a Deus, na verdade você está provando sobretudo a si próprio. Porque para que nós cheguemos ao ponto de provarmos a palavra de Deus, o que está escrito, a gente primeiro tem que provar a nós mesmos. Provar se cremos, é ou não é? Não tenha dúvida disso. Para que eu possa provar a Deus, eu tenho que provar a mim mesmo.
Se você crê, você vai fundo. Se você não crê, você não vai, você fica esperando oportunidades. Se você quer ver a grandeza de Deus na sua vida, prove a Deus. Ô bispo, mas como é que eu posso provar a Deus? Eu falei. Nós citamos até, inclusive, o exemplo de Davi. Ele provou a Deus. Ele provou Deus. E ele mesmo diz aqui, pelo Espírito Santo, ele diz: provai e vede que o Senhor é bom. Porque feliz, ou bem-aventurado, é a mesma coisa, feliz o homem que nele confia. O homem aqui é mulher, qualquer pessoa, ser humano. Feliz aquele que confia no Senhor. Durante essa semana, nós vamos bater nessa tecla do provar a Deus. Provar o quê? O que está escrito. Provar como Jesus provou. Jesus usou, o próprio Deus, na pessoa do seu filho, usou o que está escrito para se defender contra o diabo. E o Senhor Jesus deixou aí uma lição extraordinária para você, para mim, para todos nós. Como nós podemos vencer os nossos problemas, doenças, enfermidades, miséria, fome, desemprego, problema sentimental, qualquer tipo de problema, qualquer problema que você tiver, qualquer um deles, sem exceção, você pode vencê-lo através do provar o que está escrito. Porque na palavra de Deus, o que está escrito é uma herança, é um legado de Deus para cada um de nós. Para quem crê, claro. Quem crê. Quem crê vai, quem não crê fica. Se você crê, minha amiga, você resolve o seu problema. Se você aprender a obedecer a palavra de Deus, o que está escrito, usar o que está escrito e viver do que está escrito, você vai arrebentar. Você não precisa ser formada, você não precisa ter escolaridade, não precisa ser uma pessoa super inteligente, intelectual, nada disso. Você não precisa ser filhinho de papai, você não precisa ser uma pessoa de sorte. Você pode ser a pessoa do azar. Você pode ser a pessoa que é o próprio azar. Mas se você seguir aqui o conselho do que está escrito, que Deus falou, você vai arrebentar. Você vai arrebentar. Porque Deus quer que nós o provemos. Porque quando nós o provamos, como eu já disse, nós estamos provando a nós mesmos. Amanhã vamos falar mais a esse respeito, porque isso é grandioso, isso é fundamental, isso é extraordinário. E só depende de você. Você não depende de sua mãe, de seu pai, de seus filhos. Não, você não depende de ninguém. Quando eu provei a Deus, eu só dependi de mim. Mais ninguém. Eu coloquei toda a minha força, porque também não tinha nada. Eu provei com a minha vida, ou é ou não é. É tudo ou nada. Ou Deus é grande na minha vida, ou então ele não existe na minha vida. Amanhã vamos falar mais. Mas esta semana, aqui no Templo de Salomão, e em todo o mundo, em todo o planeta, onde houver um pastor, um homem de Deus, da Igreja Universal do Reino de Deus, esse homem vai ensinar você como fazer uma prova com Deus, que vai fazer você mudar de vida. Não é mágica, por favor, não vai ser uma mágica. Você não vai entrar na igreja, vai fazer uma prova com Deus e daqui a pouquinho, pronto, tudo aconteceu. Não, não é assim. Nós vamos aprender passo a passo que com Deus não existe mágica, existe sim. Você planta e tenha coragem, decência, hombridade de esperar que aquela semente venha frutificar. Isso é grande. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.